Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Jus Clube Bastidores da Advocacia. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Davi para falar um pouco com a gente aqui da área dele, a área empresarial, principalmente a questão dos conflitos societários. Dr. Davi, muito obrigada por participar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tamires, eu que agradeço o convite, quero me colocar aqui à disposição da Jus Clube, de todo o ecossistema que vocês estão criando. Eu acho que eu, particularmente, fui uma pessoa que sempre compartilhei, né, sempre gostei de ouvir histórias, eu acho que eu sempre aprendi, não copiando, mas identificando o que os meus mentores, ainda que eles nem soubessem que eram meus mentores, já tinham feito, né, que tinha dado certo. Então, é uma honra compartilhar aqui, acho que estou no início de carreira, ainda tenho muito a construir, mas já tenho, sim, aí algumas coisas para compartilhar do que ser feito, desafios, de como conseguir ali certa autoridade, certa experiência em áreas complexas, mesmo ainda sendo novo. Então, quero agradecer e me colocar à sua disposição e à disposição de todo mundo aí que está nos assistindo. Obrigada, Davi. E é exatamente isso que a gente busca aqui com o Jus Clube, a gente mostrar o bastidor, mostrar aquilo que ninguém vê, como que o advogado se posiciona, como que ele escolhe a área de atuação, como que é esse caminho. Então, conta aqui um pouquinho para a gente, primeiramente, como que foi o seu caminho até a advocacia. Bom, eu acho que primeiro a gente chega no ano talvez mais temido assim, de todos, que é o terceiro ano do ensino médio, né? Para quem não tem a sorte de pular ele, escolhendo um curso e saindo ali no segundo ano. Mas eu estava ali no terceiro ano, minha família não tem tradição no direito, mas meu irmão já tinha feito direito, meu irmão já atuava no momento como assessor, mas enfim, já estava ali, digamos assim, né, na vida do direito. Então, era uma opção para mim. Eu sabia que eu não queria medicina, sempre odiei hospital, meus pais são enfermeiros, então cresci na área da saúde, tendo a certeza que eu não queria aquilo para minha vida, nunca gostei. Eu chego no hospital, a única coisa que eu quero é ir embora, eu acho um lugar sujo, esquisito, não me sinto bem. Então, tinha certeza que eu não queria medicina, não queria engenharia, ficava, meu Deus do céu, minha vida inteira fazendo conta, não é isso que eu quero. Não queria história, por exemplo. Então, assim, foi acabando que eu fui identificando o direito. Acabou que, na época ali, mais ou menos, estava a questão da Lava Jato, né? O Sérgio Moro era uma espécie de semideus no país, e eu achava aquilo muito legal. Então, eu entrei no direito querendo ali me tornar ou juiz ou delegado da Polícia Federal. Então, eu escolhi o direito pensando que eu iria para esse caminho. Eu sou de Goiânia, moro em Goiânia, apesar de eu estar me mudando mais para o final do ano, mas eu passei em Palmas, meu irmão, eu coloquei ele para Palmas, meu irmão morava em Palmas, era assessor de um determinado magistrado em Palmas, e comecei minha faculdade ali em Palmas, na UFT, na Universidade Federal do Tocantins. E aí, o meu irmão, ele tem um dos melhores amigos dele que ele fez lá em Palmas, que chama Danilo Amâncio, que eu faço reconhecimento sempre que eu posso aqui. Inclusive, te indico a ter esse bate-papo com ele, um grande advogado lá em Palmas, todo Tocantins, procurador de banco. E ele, ali no primeiro semestre, ele falou assim, Davi, você tem assim, estilo para advocacia. E eu querendo ali ser delegado, querendo ser juiz, querendo combater a corrupção, né? E aí eu fiquei assim, eu era o estagiário deles, assim, dos encontros. Eu buscava cerveja para eles, eu ia lá embaixo na portaria pegar alguma coisa, eu era estagiário ali deles, não profissional, estagiário ali das reuniões de amigos. E aí eu vi eles assim, pô, hoje conseguimos mudar a jurisprudência do tribunal, tal, se comemorando, e eu achava aquilo, achei interessante. E ele me fez a proposta para trabalhar no escritório dele. Na época ele estava com uma filial do GNPR, que é um escritório extremamente reconhecido aqui no Centro-Oeste. E aí eu falei, não, Danilão, né? Chamo de Danilão. Beleza, cara. Só que eu consegui transferir para a UFG. Então acabou que eu nunca estagiei com o Danilo, mas o Danilo é a pessoa responsável por eu ter migrado minha cabeça para a advocacia. Ainda em Palmas, eu conheci outro amigo do meu irmão, e aí eu já faço a importância, às vezes, de você
ter os contatos, e isso não é mérito meu nenhum, ser amigo do meu irmão, eu tive sorte, que ele tinha um escritório que estava atuando em Palmas, então ele foi para lá, e eu conheci ele lá, mas ele é daqui de Goiânia, e a sede aqui em Goiânia. Então eu voltei, determinada vez, aí a sorte mistura com umas loucuras da vida, eu fui produzir conteúdo para o meu Instagram, assim, de coisa aleatória, nem era de direito, nesse escritório, e aí no final eu falei, ô, Felipe, se você estiver precisando de estagiário, me avisa. Ele falou assim, então você começa amanhã. E aí ali eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, no meu primeiro estágio de advocacia, onde eu fiquei ali por 2 anos. Então, assim, essa é brevemente a minha caminhada até chegar na advocacia. Tem uma pessoa responsável, que chama Danila Mâncio, que acreditou em mim, que viu o potencial que eu não via, que eu não tinha interesse, mas que conhecia no dia a dia dele. Eu achei interessante, eu achei legal, e ele confiou em mim, ele viu um potencial, que foi responsável por eu parar e acreditar e falar assim, quem sabe a advocacia seja um caminho para mim. Então, não quero me alongar demais aqui, mas assim, esse é o iniciozinho de como eu cheguei na advocacia. Foi graças a... e o Felipe também, né, o Felipe Xavier, que foi esse onde eu comecei esse escritório, ele sempre falou, Denise, cara, você tem muita cara da advocacia, você tem muito potencial. Eu sequer falava direito, era extremamente tímido. Ele falava assim, cara, sério nada, sério um menino esquisito. Mas ele me ensinou muito até lidar com o cliente. Então, assim, Tamiris, resumindo, foi desse jeito que eu caí na advocacia, né? Assim como muita gente, eu acabei realmente ele caindo e depois nunca mais quis escolher outra coisa. Muito interessante, Davi. E a gente consegue observar conforme a gente vai conversando com os advogados, que a maioria entra na faculdade de Direito com a cabeça de concurso público. Eu também fui uma dessas, só que eu fui descobrir a advocacia quando eu me formei. Então, quando eu me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar em um escritório e é ali que eu me encontrei realmente na profissão. Então, bem interessante isso. E como que foi essa escolha da área empresarial? Você tinha essa área em mente? Você foi acontecendo e se descobrindo nessa área? Como que foi? Pois é, assim, o Danilo, ele trabalha no cível, digamos assim, focado muito no agro, mas com atuação para, ainda que não seja empresário, para pessoas particulares, né? Então, e aí depois no Mori Xavier, que era o escritório do Felipe, ele era voltado para empresários, eu tive acesso a todas as áreas, ali, trabalhista, pela reclamada, cível, tipo, geralzão, assim mesmo. Eles tinham um foco muito engraçado, que era o entretenimento. Então, eu tive acesso ali, por exemplo, eu como estagiário, fazia tudo, tá? Assim, realmente, depois eu fui até ter um certo ego como estagiário, que me atrapalhou, mas ali no começo eu não tinha esse ego, e eu fui pegar iFood para o Hugo Guilherme, e aí foi ali que eu descobri que o Hugo não chama Hugo, chama Spartacus, e aí que o Guilherme também tem outro nome que me fugiu. Então, assim, eu tive contato com o direito do entretenimento, foi algo muito interessante, que ali eu percebi que dava para você nichar não apenas por área do direito, mas por setor da economia. Ali isso me chamou a atenção, porque no direito do entretenimento você vai ter trabalhista do entretenimento, você vai ter marca muito forte, então tinha disputa de marca, tinha disputa de sócio, porque aí você tem o empresário e você tem os artistas, então eu via lá as discussões, assim, as negociações com ação livre, enfim, com várias empresas grandes do meio, então me chamou a atenção para esse ponto. Então, assim, o empresarial, ele estava nesse sentido, assim, sempre voltado para essa atuação específica. Eu fiquei 2 anos no então Mori Xavier, né, depois o escritório, eles dissolveram a sociedade, e aí eu falei assim, tá, quero outras experiências, quero ali, assim, o que eu posso mais consumir que não seja empresarial. Por quê? Porque eu já tinha tentado societário e não tinha dado certo aqui em Goiânia com o Leonardo, que depois eu fui trabalhar com ele. Então, foi assim, que a oportunidade que eu tenho de experimentar outra coisa. Aí eu fiz o contato, saí do Muriçá, eu fiz contato com a minha prima de consideração, ela não é de sangue, mas assim, crescemos como primos na família, né? Ela é um pouco mais velha do que eu, ela deve ter por volta de seus 40 anos, Fernanda Pernão. E aí eu falei assim, mandei mensagem para ela, e mais uma vez a sorte, né? Não é meritocracia ter esse contato,
de falei, prima, é o seguinte, estou querendo ter uma experiência, tudo. A UFG, a pandemia bagunçou completamente o calendário da UFG, então minhas férias eram assim, em abril, eu tinha férias, um mês de férias em abril. Então eu falei assim, prima, em abril eu vou ter o mês inteiro de férias, posso estagiar com você aí no Rio de Janeiro? Então eu fui ter uma experiência de penal econômico no Rio de Janeiro. No primeiro dia foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, a gente foi atender, salvo engano, um capitão da Polícia Militar que tinha feito uma operação e tinha dado, né, alguns pequenos problemas na operação militar ali, e eu me senti na verdadeiro tropa de elite ali, assim, com medo do Rio de Janeiro, nunca tinha ido no Rio de Janeiro, e escutando um policial militar contando a realidade ali das operações. Então, parecia que eu estava vendo tropa de elite na minha frente, tendo que fingir costume. Então, assim, não, tendo que não fazer nenhuma expressão facial ali que demonstrasse que eu estava totalmente por fora daquilo. Então eu fiquei nesse estágio ali por volta de 2 anos também, até me formei como advogado lá, e tive uma atuação em penal econômico, então atuei ali com os restos, digamos assim, da Lava Jato no Rio de Janeiro, tivemos grandes embates ali, com delações premiadas, enfim, foi um mundo à parte, com políticos, com grandes empresários, que eu tive muito contato e conheci um certo mundo da advocacia. Que eu poderia ter continuado nele, mas eu quis, e aí foi se a gente tem sorte de outro lado, a gente tem que ter escolhas próprias do outro, que não foi fácil, não foi o meu caminho natural atuar como empresarial, muito menos com societário. Então eu tive que mudar o meu curso natural para ser assim chato e falar, não, é com isso que eu vou atuar e me forçar a ter que mover o mundo para realmente conseguir atuar com isso. Que é o meu caminho natural, pela oportunidade que eu estava, uma baita oportunidade, agradeço aqui a Fernanda, seria de seguir com o penal econômico, atuar nesse tipo de demanda, quem sabe estaria me envolvendo, atuando em alguma coisa no Master, possivelmente. Então, eu saí, falei, não quero seguir esse caminho, não me identifico, não tenho nenhum problema com a atuação em penal econômico, que eu, Davi, não queria ser o advogado que atua com penal econômico o resto da vida. E aí eu não sei por que, Tata Mires, não sei te explicar que societário, desde que eu ouvi essa palavra, não sei, mas eu achava que era mais legal do que o resto. Eu não Essa tenho era a minha próxima pergunta. O que te chamou a atenção na área empresarial e no societário? no empresarial, porque eu queria atuar com empresários, eu queria atuar com essa parte, por exemplo, eu não queria atuar com previdenciário, trabalhista eu nunca gostei, eu sempre achei um saco as coisas trabalhistas, a lógica da advocacia trabalhista eu nunca gostei. Então, eu queria saber que era mais voltado para o empresarial, mas societário, desde que eu escutei essa palavra, não sei, algo aconteceu que eu não tenho uma explicação muito lógica, que eu achava que societário talvez era mais chique do que o resto, era mais legal, mais interessante, mais estratégico, e foquei no societário. E aí eu estive, né, assim, ainda como estagiário, conheci as publicações de Leonardo Morato, outra pessoa que eu indico aqui para você, achava muito legal, tentei estagiar com ele, não consegui entrar, mas aí, quando na saída ali da minha atuação com a Fernanda, eu fiz um processo seletivo para o GMPR, que era aquele escritório que o Danilo Amâncio tinha lá no começo, então as coisas vão se conectando aí, né? E passei. Então, ali eu me forcei e falei, não, agora eu atuo com empresarial, a equipe do Léo atua muito com empresarial contencioso, geral, mas também com societário específico, e eu sempre me coloquei à disposição para tudo que tivesse societário, eu queria tocar, eu queria fazer, eu estava à disposição e sempre falei isso. Então, assim, quando apareciam as oportunidades, eu foquei no societário. Desde do penal econômico, como eu não tinha esquecido disso, eu estava no penal econômico, mesmo no penal econômico, eu fiz a primeira turma do Léo, em conflitos societários, eu estava lá. Então, assim, durante o doutor Leonardo Honorato, que participou do podcast com você. Exato. Eu vi esse podcast. O Léo Inclusive, fica de indicação aqui para quem vai nos assistir, o podcast da Jus Parceiro, do Zero ao Empresarial, com o Dr. Leonardo Honorato. Foi assim, uma aula sobre organização de escritório, posicionamento, adorei. O Léo é meu mentor, assim, eu sempre vi como mentor, e igual eu falei, assim, né, eu tive que fazer 2 processos seletivos para conseguir efetivamente trabalhar com ele. Então, Sim, um assim, escritório muito grande.
Sim, o GMPR é um baita case de sucesso aqui no Centro-Oeste e nacionalmente também. Tem ali por volta de 130 pessoas atualmente. Então, assim, é um baita case. Tive a honra de fazer podcast também com o Dr. Lúcio Flávio, ex-presidente da OAB, também do GMPR, com a Ana, do comercial. Então, tem um pessoal muito bacana no GMPR. Então, assim, eu entrei no GMPR, tive uma baita experiência lá. O GMPR foi uma escola para mim, porque eu tive muito de tudo. Então, eu tive muitas audiências de conciliação, eu tive audiência de instrução, eu tive sustentação oral. Minha primeira sustentação oral foi em processo societário, em que a gente pedia ali numa tutela a retirada de um administrador. Do outro lado, pela outra parte, era também um ex-presidente da OAB chamado Miguel Cansado. Então, assim, eu já tive uma espécie de Davi contra Golias ali na primeira sustentação. Perdi, não deu certo, mas foi um grande aprendizado. Por quê? Porque aí eu sabendo que eu ia fazer sustentação, comprei o curso do Lúcio Flávio sobre sustentação oral, então fui atrás ali. Então, assim, o GMPR foi uma grande escola para mim. E o que eu acho sobre mentores, né? Tenham mentores, e mentores não necessariamente aquela pessoa que você tem acesso, mas hoje em dia as pessoas produzem conteúdo. Então, pega quem você. Nossa, eu queria ter a trajetória parecida com a pessoa X. Cara, segue, vê o que ela faz, ela dá aula, ela não dá aula, ela publica artigo, ela não publica artigo, porque assim, não é copiar, mas você percebe que existem certas coisas que esses caras fizeram. Pode ser, Davi, mas o mundo mudou, exatamente, o mundo mudou. Mas o fato de você não precisa ser o mesmo professor. Mas, por exemplo, a gente tem o André Santa Cruz, que é um grande case de sucesso, que ele dá aula e levou isso para o digital. O Pablo Arruda, a mesma coisa. Então, assim, tem diversos cases que esses caras também são doutrinadores, esses caras também produzem livro, produzem artigos. Então, a gente tem diversos cases e que você tem que se identificar com algum deles e seguir, e realmente modelar essas pessoas, porque eles também fazem isso. O Léo, inclusive, foi interessante que eu tive com o Danilão, né, o Danilo Amâncio, que ele também começou a produzir cursos depois que o Léo começou. Ele falou assim, cara, o Léo, se o Léo consegue, assim, eu também consigo, eu também, que bom. Quando você vê uma pessoa do seu lado que dá certo, você não deve ter inveja, você deve mostrar, cara, isso dá certo. Então, assim, não é que uma pessoa fora, exatamente. Você também pode, você também consegue. Então, a gente deve usar essas pessoas que estão perto como inspirações. Então, e assim, por exemplo, em razão da inspiração que o Léo me trouxe, eu estou para mandar um livro para edição e tudo mais sobre conflitos societários em junta comercial. Então, o Léo me apresentou esse mundo, e eu não escondo nada disso, inclusive ele desde o começo, você tem que fazer esse prefácio, Léo, mas fui estudar os casos do Drey, fui estudar mais as instruções normativas, e falei, dá para fazer um livro só disso. Então, assim, por quê? Porque eu quero me posicionar como uma pessoa que produz conteúdo, que tem um livro, o livro te dá uma autoridade, eu aproveito isso para usar para o digital. Então, assim, você tem que cruzar essas estratégias para mexer o doce. Então, tenham pessoas que você fala assim, para mim, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. E pode ser que uma não alcance sucesso em tudo, né, no que você imagina que é sucesso. Então, pega ali 2 ou 3 e estuda, vê o que ela faz, vê como é que é o dia a dia dela. Ela acorda cedo, ela não acorda. Até questões para você se decidir, por exemplo, as pessoas, os advogados que eu considero que têm sucesso, eles tiveram filhos cedo? Eles não tiveram? Será que isso impactou? Não que necessariamente eu vou copiar, mas eu preciso entender dentro do meu plano de carreira que essas decisões vão impactar. Então, por exemplo, a gente tem lá no GMPR, tem um dos sócios de capital, o Belini. O Belini trabalha com direito de entretenimento e tem 3 filhos, e teve a primeira filha muito cedo. Ele fala, cara, isso foi o que me fazia estudar para o OAB de noite. Então, foi um combustível, e também, ao mesmo tempo, é um desafio. É o por quem você está fazendo. Exatamente. Então, assim, até para planos pessoais, assim, sabe? Então, eu sempre tive essa questão de ter mentores. Então, mas sim, acho que até para voltar à sua pergunta, a advocacia empresarial, eu me apaixonei, não sei porquê, pelo societário, mas eu tive que ser resistente e disciplinado para efetivamente trabalhar com isso. E para efetivamente produzir conteúdo antes de ter clientes sobre isso,
para me posicionar como uma pessoa que atua no direito societário, para que somente agora eu seja procurado realmente para atuar nisso. Minha atuação praticamente 100% em direito societário, mas isso foi fruto de disciplina, de abrir mão de outras boas oportunidades também, graças a Deus, mas que eu tive que abrir mão para falar, não, é isso que eu quero. Então, assim, tem que ser um pouco chato também, um pouco falar assim, não importa se essa oportunidade é boa, não é isso que eu quero para daqui 20, 30 anos. Então, eu vou abrir mão dela agora, voltar uns degraus, receber um salário menor. Então, com um penal econômico, eu recebi um salário maior do que eu fui receber no GMPR, mas para conseguir atuar, porque eu via que ali era um começo, que era um começo para conseguir atuar naquela área. Com certeza. E isso que você falou, retomando sobre mentores, hoje em dia a gente tem tanto conteúdo de graça no YouTube, nas redes sociais. Eu gosto particularmente de ouvir sobre a trajetória de outros advogados da minha área. Então, saber exatamente o que aquela pessoa fez, quais foram os desafios, como que ela se posicionou, acho isso muito importante. E algo que me chamou a atenção, que você disse sobre a área empresarial, que primeiro você se posicionou para depois começar a chegar os clientes. E a área empresarial, por ter um público mais qualificado, o empresário, realmente é uma área difícil de entrar e difícil de se posicionar. Então, tudo isso que você citou sobre produzir conteúdo, escrever um livro, se posicionar realmente no digital como um advogado empresarial, nichar sua advocacia, tudo isso vai contribuindo para que você consiga se encaixar melhor nesse mercado. Queria que você contasse aqui um pouco para a gente como que é o dia a dia real da área empresarial, que é uma área assim um pouco que gera uma curiosidade de como que atua, como que é o dia a dia, porque diferente da área trabalhista, que é a minha área, que a gente tem audiência, a gente está atendendo ali o empresário, o reclamante, estamos elaborando ali petição inicial, contestação, como que é o dia a dia da área empresarial. Show, Tamires, eu concordo 100% com você, é uma área que a gente tem um certo acesso até, a gente fez um podcast com o Rafael Brito, outro grande advogado empresarialista, que tem um certo glamour, assim, né, talvez até com excesso acerca da advocacia empresarial, e assim, primeiro que a gente faz uma divisão teórica do que seria a advocacia empresarial, lá na faculdade a gente vai estudar título de crédito, direito de empresa, e recuperação judicial e falência. O empresário não faz ideia dessas diferenciações, assim, na prática. Para ele só vê problema e soluções. Então, assim, a gente tem uma divisão entre o mundo real e o mundo teórico. Então, quando a gente fala em advocacia empresarial, tem que entender que existe, então, um personagem que se chama empresário. Esse empresário, ele, na maioria das vezes, vê o direito como um direito reativo. Então, ele tem um problema que já surgiu, que já existe, que está batendo na porta dele, e agora ele precisa de uma solução. Então, tem esse empresário. Tem um empresário que ele vê o direito como uma prevenção de problemas. Então, ele tem outra cabeça. Qual é o nosso papel? O nosso papel é mostrar e aí atuar em ambos os lados. Eu acho que ambos os lados são oportunidades. Por exemplo, eu atuo com o direito societário. É legal atuar com acordo de sócio, duração de contrato social, é legal e é o ideal. Mas vão chegar conflitos societários com sem acordo de sócio, na maioria das vezes, contratos sociais ruins. Então, eu tenho que enxergar isso como oportunidade também. Se você quer atuar com direito empresarial, você precisa, primeira coisa, estar no meio. E aí eu percebi isso muito bem com a atuação lá no primeiro escritório do Maurício Xavier, com entretenimento. Douglas, que era o sócio que seguiu nesse caminho, ele virou sócio de estúdio de música, ele virou empresário de artista pequeno. Por quê? Porque ele foi se enfiando no meio. Então, assim, ele foi conhecendo o pessoal. Então, se você quer atuar com empresários, você precisa conhecer, seja o empresário na ponta final, que às vezes pode ser mais difícil, seja quem tem contato com o empresário, por exemplo, contadores. Então, se você quer lidar com o empresário, às vezes o empresário não tem advogado, mas tem contador. Então, cara, faça uma lista de todos os contadores que você tem acesso e comece a conversar, se coloca à disposição. Por quê? Porque muitas vezes o empresário não vai te buscar. Se a gente parar para pensar
que a gente quer que o cliente nos busque, o cliente certo nos busque na hora certa, a chance é muito pequena. Então, por isso que você tem que ser referência para quem tem contato com o seu cliente, inclusive outros advogados. Então, por exemplo, se chega um caso, é muito mais fácil um caso trabalhista chegar para mim e para mais 10 advogados, e eu te indico, esses outros 10 advogados te indicam, do que o cliente certo lembrar de você no momento certo e te conhecer. Então, a gente tem que se posicionar, e aí eu devo isso, né, a experiência com o Douglas, a experiência no curso do Léo. Então, no curso do Léo, Tamires, ele também apontou isso para mim, isso ficou muito claro, de que ele via como potenciais formas do cliente chegar nele, advogados parceiros, contadores e o cliente final em si, né? Então, eu acho que você tem que construir esse relacionamento com todos os personagens que envolvem o dia a dia do empresário. Não só ficar buscando o empresário final, mas também ele. Então, buscar associações, buscar onde é que esses empresários se reúnem, onde é que eles se encontram, um grupo de WhatsApp que eles conversam, coisas desse tipo, para que você possa se envolver com esse público. Sobre o dia a dia, eu acho que depende muito da sua carteira de clientes. Então, por exemplo, hoje eu tenho casos específicos judiciais, mas tenho uma atuação em volume maior no extrajudicial. Então, acaba que eu não tenho muita reunião de audiência, quer dizer, não tenho que ir tanto ao fórum, então eu tenho uma atuação mais estratégica no judicial. Então, mais, por exemplo, quando eu estou numa atuação no judicial, demanda mais uma energia do que a atuação, digamos assim, no cível mais comum. Porque se eu estou buscando uma liminar, eu estou com muita intensidade, aqueles dias são cruciais para o meu cliente. Se eu estou tentando reverter uma liminar, pior ainda. Os dias se tornam ainda, porque todo dia ele vai ter conversa com o sócio, vai ter embate com o sócio. Então, eu tenho momentos que a energia ela é mais intensa e depois volta um fluxo mais tranquilo. Já, por exemplo, em junta comercial, a gente vai ter um desafio em junta comercial, cada junta pensa de um jeito, cada analista da junta pensa de um jeito, então você bate muita cabeça. Você tem situações do empresário. Hoje, infelizmente, a gente tem muita informação errada na internet, então o cliente chega para você primeiro, você tem que desconstruir o que ele acha que é verdade, para você, então, passar o que é a verdade para ele, o que são informações corretas. Fora o empresário, assim, eu acho que a nossa habilidade é transformar o jurídico, que a maioria das respostas, a correta depende, em caminhos mais fáceis dele visualizar, sendo que ele está com uma atenção minúscula em você, porque ele tem atenção para 130 mil outros problemas, e que no final do dia ele está precisando sustentar a empresa de pé, com tributo para pagar atrasado, com trabalhista atrasado, com cliente enchendo o saco. Então, assim, ainda mais a gente está cada vez com a atenção menor nas coisas, então, assim, você tem que ser muito rápido, você tem que ser breve, e ao mesmo tempo você tem que ser certeiro, e você tem que estar alinhado com ele os próximos passos. Então, o advogado empresarial, acho que ele tem que saber conversar com o cliente. Ele não pode querer exigir do cliente uma atenção que o cliente não consegue dar para ele, um tempo que o cliente não consegue fornecer. Tem que ser breve, tem que ser objetivo, tem que passar para o cliente o que o jurídico atrapalha ou impacta, melhor dizendo, na operação dele. Essa decisão, a gente pode seguir essa decisão, que ela tem um nível de segurança X, mas ela tem um benefício, seja de tempo, seja econômico, Y. Já tem uma decisão que ela é mais segura, só que eu não te recomendo ela, por quê? Porque ela é muito demorada e ela vai te tornar muito formal a sua empresa. Por exemplo, quando eu vou construir acordo de sócio, posso construir 1001 formalidades. Eu tenho que entender e falar assim, pessoal, isso aqui é lindo, é maravilhoso, governança corporativa. Eu sei que vocês não vão praticar. Então, eu tenho que construir algo que faça sentido. Eu não quero pensar um conselho de administração para uma sociedade que está sendo criada agora, que eles vão investir 500 mil reais numa sociedade. Não faz sentido. Então, a formalidade, eu acho que o advogado empresarial tem que entender qual nível de formalidade e segurança jurídica cada cliente precisa na etapa que ele está. Eu também já parei cliente e falei assim, eu sei que vocês fizeram e vocês cresceram e chegaram até aqui com essa informalidade. Mas eu estou falando para vocês que se vocês continuarem nesse nível, é essa informalidade que vai quebrar vocês. Então, não tenho que falar só o que o cliente ele quer escutar, tem que falar o que ele precisa, sabendo falar, não sendo grosso, não sendo dono da verdade, mas entendendo. Eu acho que você tem que ter uma atuação de advisor, né? Tem essa palavra, ela é muito usada, de conselheiro. Então, você tem que ser um conselheiro para o trabalhista.
Quantas empresas não quebram por causa de uma falta de conselheiro trabalhista? Falta de Com risco. Você quer certeza. tomar esse risco trabalhista? Beleza, irmão, você é adulto, mas saiba que esse risco existe. Ah, não, eu quero aquela famosa questão, eu quero, não, tá recebendo um benefício, então eu vou contratar, mas não vou assinar a carteira. Cara, você é adulto, você toma a decisão, mas saiba que eu não vou conseguir justificar isso depois. Saiba que isso vai se tornar prejuízo. Ah, não, mas eu confio. Assim, beleza, mas confiança eu não coloco em papel. Confiança é um risco que você tem que tomar. Eu não estou aqui para falar que essa pessoa vai te trair, mas estou falando que se ela quiser, e ela vai chegar um advogado que atua pela reclamante, vai demonstrar um cálculo, às vezes, super faturado, que eu não entendo esses cálculos trabalhistas, e aquilo Exato. vai brilhar o olho dela, eu falava, e ela vai se sentir indignada, como é que não recebeu esses valores, tudo, ela vai te processar e ela vai ganhar. Então, você tem que estar ciente do risco. Então, eu acho que é esse conselho. E muitas vezes entender que a gente não vai conseguir oferecer o ideal para o cliente, porque a empresa dele não suporta, o operacional não suporta, a informalidade é muito grande. Então tem que ter essa sabedoria para lidar com o cliente. Gostei muito dessa sua dica de o advogado que atua com empresários saber falar a língua desse cliente. Acho que isso é essencial. Na época em que eu estava também buscando essa transição de carreira para atuar no trabalhista empresarial, eu fui atrás de livros. Então, ali nos livros, eu fui entendendo um pouco da linguagem do empresário. E isso muda tudo, porque você entende que o empresário ele não quer participar de uma reunião de 1 hora de algo que poderia ser falado ali com objetividade. Então, você entender isso vai fazer com que você consiga passar para o cliente realmente o problema, a solução, qual que é o caminho mais vantajoso para ele. Você vai passar muito mais segurança jurídica. E o que você falou também sobre as informações erradas que estão por aí circulando no mercado, tem muito. Na área trabalhista, eu percebo assim, informações erradas diariamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com quem que a gente está se orientando. Então, com certeza, ter um advogado para te atuar ali na parte consultiva da sua empresa faz toda a diferença. Tamires, eu E, lembro que eu estava numa reunião, só para usar de sim, exemplo, né? Eu estava com um advogado, que até então era meu chefe, e não é o Léo, tá? Só porque eu citei muito o Léo aqui para o pessoal, não é o Léo. E aí a gente estava numa família, numa empresa bem familiar mesmo, ali com os patriarcas e um monte de irmão, tio, prima, cachorro, até cachorro tinha na reunião. E aí falou assim, não, porque se eventual comprador, em um processo de M&A, o eventual comprador vai querer limpar o cap table. Aí eu olhei e falei, não, você não falou isso, cara. Aí eu olhei para os patriarcas, eles estavam tipo assim, que eventual M&A, eles vão querer limpar cap table? Que é isso? Então, assim, dá para falar a mesma coisa, falar assim, ó, pessoal, a gente não pode ter muito sócio, a gente tem que se prestar atenção nisso, porque se um comprador quiser comprar a empresa inteira, ele vai querer tirar esse pessoal tudinho. Cara, é a mesma coisa, é a mesma informação, só que na linguagem do cliente. uma Ao mesmo linguagem tempo, mais simples. exato, ao mesmo tempo que se você estiver atuando com uma startup, faz sentido usar essa linguagem para o cliente perceber que você entende sobre o meio dele. Então, você usa certos termos técnicos que são só utilizados naquele meio de startup. Não, a gente vai passar por uma rodada, a gente vai passar por um exit parcial, por não sei o que, vesting, outros termos, para ele ver que você faz parte daquela comunidade, que você entende os termos que eles falam. Então, isso mostra que você é um advogado daquele meio. Então tem que ter muita sabedoria. Às vezes faz sentido usar os termos técnicos, às vezes não. E tem hora, em muitas reuniões, que eu falo para o cliente, falo, ó, você me dá licença, que é um pouquinho de juridiquês que eu preciso fazer agora para te explicar isso. Porque, então, eu falo assim, ó, isso depende, então eu vou juridiquês, tá? Eu deixo muito claro para ele, ó, hora do juridiquês, porque eu preciso te dar uma opinião mais complexa, porque eu preciso que você entenda. Então, eu acho que é deixar isso claro, sabe? Saber às vezes ser formal, às vezes ser informal, mas no final do dia passar a informação correta na linguagem que ele entende. Com certeza. Isso é muito importante, a gente falar a linguagem do cliente. Porque, no final das contas, o empresário não quer falar com um advogado, ele quer alguém que vai resolver o problema dele. E, Davi,
falando um pouco aqui sobre os casos que surgem para você, quais são os principais problemas que surgem na área empresarial que os clientes te procuram? Tá. Aí é sempre voltado para a minha atuação, então, assim, como eu me posiciono no societário, acaba chegando mais casos societários. Por isso a importância do posicionamento. Porque eu fico repetindo societário, societário, societário. Quando as pessoas lembram de sócio, aí elas acabam fazendo essa remessa para mim. Então, eu acabo recebendo problemas, conflitos, desentendimentos societários, que viram processos ou não viram muitas vezes. Então, assim, chega nesse sentido, então eu divido em conflitos já existentes ou estruturações. Então, a gente quer, por exemplo, passando por uma startup de São Paulo, que eles querem trazer 3 colaboradores para se tornarem sócios futuro e para reter esse pessoal. Então, a gente está fazendo um contrato de veste, ao mesmo tempo que a gente está trazendo um grau de governança maior para eles. Então, mudei completamente, eu basicamente revoguei o contrato social deles, falei assim, revoga-se tudo e agora vão ser essas cláusulas, porque o contrato social é totalmente genérico, acordo de sócios que eles não tinham, até para preparar para receber esses novos sócios, que são colaboradores atualmente. Então, tem diversas estruturações. Agora, com, né, a taxação ali da alta renda, dos dividendos, está tendo muita demanda para isso, para você criar estruturas que você consiga primeiro fugir da retenção e, num segundo momento, fugir da tributação em si. E aí eu vejo que o pessoal está cometendo vários suicídios societários, que é falar assim, eu quero distribuir 100 mil, então eu simplesmente vou colocar minha esposa aqui, ou meu marido. Beleza, mas então você entende que você acabou de perder 50% da sua empresa. Se você não entender isso, o advogado não passou esse risco para o cliente. Então entendemos que eu vou trazer a minha esposa, beleza. Então eu vou ter que criar, por exemplo, será que eu não emito cota sem direito a voto para ela, então? Ou então eu coloco uma opção de compra, ou eu tenho que prever uma exclusão extrajudicial, com quem vai ficar a administração. Então tem diversas questões societárias que o pessoal não está prestando atenção, está colocando só sócio para distribuir para mais gente. Então eu estou vendo assim, vários suicídios societários, vários conflitos que vão surgir. E se esse casal divorcia? E se essa esposa falece? Ou o marido falece? Então, assim, tem diversas questões que o pessoal está fazendo para fugir da tributação dos dividendos, que são verdadeiros suicídios societários, perdão. Então, assim, eu acho que vão ter muitos conflitos surgindo dessas estruturações mal feitas, porque o pessoal pensa só no aspecto tributário e não no aspecto societário. Então, toda mudança societária que você faz é um xadrez, você tem que entender o poder político que você está cedendo, as regras que você está dando para outra pessoa. Então, você está dando 50% da sua sociedade para a sua mulher, por exemplo, nesse caso. E se ela pedir para sair da sociedade? A sociedade vai pagar 50% do valuation da empresa para ela? E assim, né? E aí nem tô falando em caso de divórcio, tô falando em caso dela decidir sair mesmo. E assim, fora a questão de divórcio, você acha que ela não, que seja o marido ou seja a mulher, tô só usando o exemplo, não fazendo avaliação aqui disso, mas que uma eventual briga do casal não vai impactar na necessidade de assinatura dela? Aí chega um comprador para investir na sua empresa, precisa da assinatura dela, ou dele, e o casal está brigado, e um ou outro não fornece a assinatura. Então, a gente tem diversas questões que a gente não presta atenção, querendo pegar cliente e jogar para frente, o cliente não quer pensar nisso também, mas que viram problemas futuros. E aí cai na minha mão depois para tentar resolver no judiciário, com liminar, e aí vira aquela loucura. Então, eu acho assim que a gente tem que pensar com muito carinho cada movimento. A gente tem que pensar com muito cuidado os movimentos para o cliente. E às vezes informar, às vezes o cliente não vai querer, não, eu confio na minha esposa, né? Somos um casal unido para sempre, amém, que assim seja. Mas você precisa, no mínimo, saber, então saiba que 50% da sua empresa agora está no nome dela, ok? Se ela quiser dar essas cotas em garantia, um empréstimo pessoal dela, ela pode ou não pode dar? Muito provavelmente ele vai falar, não, mas pode, se a gente não dispor acerca disso. Então, assim,
o que chega para mim hoje, fora problemas comuns, as pessoas te conhecem, e aí, assim, a estratégia de você captar, às vezes, o cliente por uma coisinha, para você virar o advogado de confiança e fazer upsell com ele, né? Então, hoje, assim, não tenho problema nenhum. Peguei casos de cobrança, assim, de dívida, porque é uma empresa familiar que eu sou amigo ele já da segunda geração, uma baita empresa familiar e que eu vejo potencial para fazer vários upsells, dele, ele até tem outras empresas, o filho que é meu amigo. Então, assim, comecei pequeno, porque vejo oportunidade ali de me posicionar. Fala assim, Davi, você faz isso? Cara, ó, nem é meu dia a dia, não costumo pegar, mas vou pegar para você, mas me posicionando como um advogado especialista em direito societário. Então, assim, para que quando eu chegar com essa demanda, que ele não fala, não, Davi é das coisinhas pequenas, não. O Davi até fez as coisinhas pequenas, se mostrou atencioso, se mostrou disponível, se mostrou interessado, mas eu sei que o Davi é do societário. Então, às vezes você faz coisas que não são diretamente a sua atuação, sempre com muita responsabilidade técnica, mas para que você pegue aquele cliente, que ele vire, você vire o conselheiro dele, o advogado de confiança, para que você consiga fazer o upsell. E aí, novamente, a importância do posicionamento, porque ele precisa, na cabeça dele, ter o seu posicionamento muito claro. Então, a Tamires, ela pegou aqui um processo civil. Não, mas eu sei que eu posso confiar a minha empresa com 100 empregados na Tamires, porque eu lembro dela falar, eu lembro dela se posicionar, eu lembro dela se colocar disponível. Então, muitas vezes ele vai te testar o quê? Sua comunicação, sua disponibilidade, seu profissionalismo nessas questões menores, e você consegue fazer upsell. Tem vários cases nesse sentido. A gente fez um podcast com o Pedro e com o Thiago, lá do STG, ainda nem saiu, mas que eles falaram muito do upsell, como eles pegaram clientes que eram mensalistas, né, assim, questões do dia a dia da empresa, e viraram conselheiro, fizeram M&A. Então, assim, você, às vezes, entrar numa empresa para algo que não é efetivamente a sua especialidade, mas para aquele cliente estar na sua carteira de clientes e para que você consiga fazer upsell. Até para assim, cara, ó, tô vendo aqui que seu contrato social não é muito bom, cara. Ou, na maioria das vezes, tô vendo que seu contrato social é um lixo, é o mesmo que nada. Você poderia pedir para seu filho fazer um desenho que seria melhor do que esse contrato social, que dá vontade de falar, tá? Aqui nos bastidores, né? Então, expondo aqui os bastidores, daria falar assim, cara, pega esse contrato social seu, amarra e tenta acertar a lixeira, é o máximo que ele pode fazer por você. E você consegue ter acesso e ter a confiança dele. Para você falar assim, ó, você precisa melhorar seu contrato social, às vezes acordo sócio, você não quer discutir um monte de coisa, beleza, vamos só melhorar seu contrato social. Então, assim, você entrar no cliente, eu vejo com muita importância. Obviamente que você precisa entender seu operacional, pegar um monte de coisa, você não vai conseguir fornecer para o cliente, porque você não tem como dar vazão a esse tanto de coisa, e aí você vai justamente fazer o contrário que você queria. Falar assim, pô, o Davi demora, o Davi é ruim de comunicação, o Davi não consegue dar atenção. Então, se ele não deu atenção a essa questão pequena, imagina a grande. Então, você tem que ser criterioso com o que você aceita pegar, justamente para que você consiga ter o efeito que você quer. Mas, assim, posicionamento, acho que, né, voltando à sua pergunta, é se posicionar. Eu não recebo clientes societários do nada, mas eu recebo porque eu venho falando disso, né, e há, sei lá, vai estar uns 2 anos, mais ou menos, venho estudando, faço as especializações nesse caminho, posto que eu estou com grandes professores, posto, tive experiência com grandes nomes, então isso também reflete, né, em mim, falo, não, trabalhei com tal pessoa, trabalhei com o Léo produz livro, então, querendo ou não, a autoridade do Léo me ajuda, falar assim, pô, não, eu era, né, atuava junto com os casos no Léo, então isso, querendo ou não, reflete em mim também, então por isso que eu falo que é muito benéfico para que chegue esses casos em você, para que as pessoas confiem, porque é matéria complexa, tema sensível, as pessoas precisam confiar em você e precisam te ver repetidamente falando aquilo, né? Eu até vi umas coisas assim aleatórias no Instagram, por que a Rolex é um dos motivos dela ser o que é? Porque a Rolex faz a mesma coisa há muito tempo. Então todo mundo conhece a Rolex e todo mundo confia no relógio Rolex, que está há anos e anos falando exatamente a mesma coisa, se posicionando da mesma forma. Se eu falo hoje de societário, amanhã de tributário, depois de amanhã de trabalhista, e na quinta-feira eu estou falando de direito agrário, Davi
Agora falando de societário. Posso falar num problema societário que vira tributário? Como essa transição de cotas pode gerar um problema de TICMD? Ok, é o mesmo tema. Ainda que envolva outra matéria do direito, mas eu estou no mesmo assunto ali. Agora eu preciso me posicionar, para que eu tenha, para que as pessoas se lembrem de mim, porque senão, se eu falar uma vez, você tá bem, se fala uma vez de trabalhista, passa batido. Esse colega meu que eu peguei, que eu entrei agora na empresa dele, uma vez eu fui lá visitar, para pegar um produto que eu tinha comprado dele, e aí eu apertei a campainha, falou, não, eu vou visitar tal pessoa aí, meu amigo. E aí, geralmente, sempre me liberaram. E dessa vez a funcionária não me liberou. E aí eu falei assim, cara, que estranho. Eu vi que ela olhou desconfiada para mim. Eu tava de camisa e calça, calça social. Aí ele foi lá, falou, Davi, tudo, entra aí. Eu falei, cara, sua colaboradora acho que ela ficou com medo de mim, acho que ela pensou que eu era oficial de justiça. E aí ele falou assim, não, mas ela pensou isso mesmo, porque a gente acabou de receber aqui, eram 2 ou 4 processos trabalhistas, uma sequência do outro. Então, assim, não lembramos de você, cara. Eu falei, não, eu realmente indicaria outra pessoa, né, não atuo diretamente com isso. Mas, assim, olha como eles não lembraram de mim enquanto advogado. Eles não falaram que eles não lembraram. Não, lembramos de você, mas lembramos que você não atua. Eles falaram, não lembramos que você era advogado. Tipo assim, não lembramos de você enquanto advogado. Então, assim, pelo fato de eu não estar presente, então a gente precisa também estar presente. Cara, e isso foi uma técnica que eu uso até hoje, e que eu acho que eu tenho que usar para o resto da vida, que é a técnica do táxi. Eu vi isso em algum lugar, perdi referência, que qual a estratégia do táxi antigamente, né? Hoje tem Uber e tudo, mas assim, era sair na rua com um carro amarelo e ficar andando por aí, e todo mundo batia o olho no carro amarelo e sabia exatamente o que aquele cara estava vendendo, que era de pegar num ponto A e levar para o ponto B. Então, assim, as pessoas precisam olhar para você e saber exatamente o que você vende. Porque é o mínimo, é o primeiro passo. Então, assim, gaste energia nisso, gaste energia em todo mundo saber o que você trabalha. E a gente acha que as pessoas sabem, a gente acha que o nosso melhor amigo sabe e não sabe. A não ser que a gente fique repetindo isso, ele não vai lembrar, sequer vai saber. Ali, o que você trabalha mesmo, cara? Então, assim, é normal, as pessoas não sabem. Então, você tem que falar, você tem que estar todo dia falando nisso e repetindo. E é repetindo mesmo. Eu falo assim, já falei 6 meses atrás, fiz um post nesse sentido. Ninguém lembra, só você lembra desse post. Fala de novo. Se quiser, copia o mesmo post, só reposta, que eu tenho certeza que ninguém vai lá revisitar seu feed e ver que você já postou aquilo. Então, e outras pessoas também vão ver aquele conteúdo. Às vezes, naquela oportunidade, aquela pessoa não viu, mas agora você repetindo o conteúdo, uma outra pessoa pode ver aquele conteúdo e se interessar. Ainda mais que a gente pensa em Instagram, né, que sei lá, 24 horas, 48 horas, né, a maioria das pessoas vão ver nesse período. Então, assim, acho que, primeira coisa, faça com que todo mundo ao seu redor que te conheça. Você não precisa nem, às vezes, de conhecer gente nova. Então, o primeiro passo é todo mundo que te conhece saber o que você trabalha. Porque, assim, tem amigos meus que são advogados também, que eu falo, que aí eu encontro, seja na igreja, vou falar, fica engraçado chegando falar bar, né, de igreja e depois bar. Mas eu falo, putz, velho, passou essa semana um cara querendo falar isso comigo, e eu esqueci que você trabalhava com isso, indiquei outra pessoa. Assim, isso já aconteceu várias vezes. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tá batendo na minha cabeça com constância que ela trabalha com aquela área. E com certeza isso acontece comigo. Eu perco clientes porque as pessoas não se lembram de me indicar, ou se lembram, talvez não tenham a confiança necessária ainda. Então eu preciso trabalhar isso. Por exemplo, tem pessoas que me conhecem o Léo e conhecem outros advogados que atuam em societário. Ela faz uma escolha, não só uma escolha de confiança, mas uma escolha de preço. E aí você tem que saber se posicionar. Por exemplo, se eu indicar o Léo, acho que o Léo vai cobrar mais caro. Então, quem mais que tem que eu confio? Tem o Davi, mas eu acho que o Davi não é capaz para esse caso. Então, assim, as pessoas fazem essa análise também. Por isso que, muitas vezes, eu vou me posicionar para quem eu já conheço. Então, o livro, muitas vezes, vai me trazer cliente, não para a terceira pessoa que vai pesquisar e ver que eu publiquei o livro, mas porque o cara que já me conhece fala, caraca, o Davi publicou um livro disso. Não, agora eu acho que faz sentido indicar ele do que o Léo, por exemplo, estou usando só o Léo como exemplo, que eu acho que ele vai cobrar mais barato,
e aí tem mais chance de eu receber uma comissão, uma indicação, mas ele é tão bom quanto para esse caso. Então, assim, então eu acho que essa construção te traz clientes no final do dia. Com certeza. Eu gosto muito da frase, seja advogado 24 horas. Porque você tem que se posicionar. Então, tá na academia, fala com alguém que você é advogado, tá fazendo um curso, comenta. Então, realmente, as pessoas precisam saber que você é advogado. É o primeiro Porque, passo. às vezes, a gente cai nessa mentira de pensar que todo mundo sabe aquilo que a gente faz. Só que não é verdade. Nem Então, seus se... pais sabem, provavelmente. Exatamente. Falar assim, Exatamente. eu Imagino faço, falar eu societário. advogo em tudo. É, Assim, meus pais, verdade. hoje meus pais já sabem. Meu pai me manda matéria sobre conflito societário. Ou Sim. seja, ele consegue fazer propaganda minha. A minha mãe também entendeu. Mas até um tempo atrás eles não entendiam. Então, assim, se eles não entenderam, imagina minha tia, imagina meus primos, minhas primas, então meus amigos. O cara fez a administração e eu quero eu quero que ele saiba que eu atuo em conflito societário. Eu quero que ele saiba que eu faço contrato de vesting, sendo que nem sabe o que é vesting. Vai falar, não, Davi, não trabalha com vesting, não, trabalha com sócio. Então, assim, eu tenho que trazer isso para que ele se lembre, né? Então, Certeza. assim, é isso, Tamires. Eu acho que até me perdi aqui na sua última pergunta que eu vou pensando aqui, mas eu acho que esse posicionamento e conteúdo contínuo é extremamente relevante. E a estratégia do táxi, eu sempre, direto, eu me pego pensando na estratégia do táxi. As pessoas têm que saber o que eu trabalho, as pessoas têm que saber que esse problema surgir. E você pode lidar isso com macro, né? Desde empresário, falando, eu quero que o empresário lembre de mim. E você vai nichando isso também. Porque muitas vezes o cara vai, Davi, eu lembro que você trabalha com empresário, cara, pode me ajudar? Eu disse, posso. Ah, trabalhista, tu fez? Não, eu faço uma abordagem inicial e faço uma indicação. Ou se meu escritório tem capacidade de fornecer aquilo, eu levo isso pro escritório. E aqui é outro nível, eu acho, né? Você tem a sua atuação enquanto pessoa física, digamos assim. Você comentou que seu sócio atua em societário. Então, Isso. você consegue absorver eventual demanda, não na sua pessoa física, mas você vai vender o seu sócio. E é nisso que eu vejo muito Exatamente. problema também. A gente precisa se posicionar, a gente precisa estudar, até para que nossos parceiros e até eventualmente sócios tenham confiança na gente. Porque se você não tem confiança no seu sócio, e aquela confiança sincera, não é confiança de Instagram, é confiança quando você vai dormir falando assim, será que amanhã eu indico ele ou não? Você tem que ter certeza que você vai indicar. E você é a pessoa que mais pode ter desconfiança, porque você conhece a realidade do controle de prazo de vocês, conhece a realidade da comunicação, conhece a realidade de como vocês prestam um serviço para o cliente. Então, faça essa pergunta, né? Você contrataria o seu sócio? Ou você se contrataria? Porque você é que mais conhece, né? Assim, aquela coisa, não conheçam seus ídolos. Graças a Deus eu conheci meus ídolos e saí admirando mais. Então, né, eu falei isso pro Léo mesmo, quando eu saí para outro escritório. Eu falei, Léo, cara, eu saio te admirando mais. Então, isso é muito bom. Isso é um sinal. Se você contrataria seu sócio, aí você sente confiança em indicar. E você só sente confiança se você sabe que ele realmente entende da matéria. Se você fala Com assim, ah, não, ele fala que atua, mas acho que não vai dar bom, aí você fica com receio até de indicar seu sócio. É verdade. E quando a gente tem essa certeza de indicar, dá uma vontade maior ainda de trabalhar junto com a pessoa, não é verdade? Lá no escritório, eu entrei, na verdade, para iniciar a área trabalhista e eles já tinham uma atuação muito forte no societário e a outra sócia no direito digital. Então, registro de marca, direito do entretenimento, eles atuavam assim. E eu entrei para o trabalhista. E a gente fez um caminho basicamente como você está falando. Então, a gente queria introduzir a área trabalhista para os clientes que já faziam parte do escritório. Então, a gente começou a apontar, olha, aqui nesse contrato de prestação de serviço, acho que você poderia melhorar tal questão, poderia verificar esse risco aqui que você está correndo trabalhista, isso pode te gerar uma reclamação lá na frente. Então, a gente foi apresentando a área trabalhista para os nossos clientes. Então, foi assim mais fácil de entrar, porque eles já conheciam o trabalho do escritório,
mas eles não tinham cuidado com a área trabalhista que a gente foi introduzindo depois. Não, isso é show, isso é bom para o cliente, é bom para vocês, é bom para todo mundo. Com Ele não tem, certeza. ele não tem o desgaste. Você adquirir um novo cliente tem um custo disso, e o cliente também adquirir confiança tem um custo. Então, assim, ele já não tem que ter aquela desconfiança inicial, já sabe como é que vai ser a comunicação, já sabe que está bem cuidado, é até mais tranquilo para ele do que ele ter que descobrir. É igual, sei lá, assim, eu tenho homem, né? Cara, eu corto o cabelo com o mesmo cara há uns 5, 6 anos. Então eu sento lá, do mesmo. Pago caro, poderia, já até tentei, nossa, tô pagando caro demais, ou em outras pessoas. Não ficou do jeito que eu queria e voltei. Então, assim, o cliente da mesma forma, às vezes fala assim, pô, até, acho que tá, me está até me cobrando caro, poderia até me cobrar um pouquinho, acho que eu poderia pagar um pouco mais barato, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que ver se é confiável, tenho que entender um novo nível de comunicação. Então, pensa, vamos ficar aqui no escritório mesmo, já sei como é que vai ser. É verdade. E para mim foi muito bom, porque eu atuava há 4 anos com reclamante. E eu saí desse escritório pensando como eu vou me posicionar como advogada trabalhista empresarial. E nisso surgiu essa oportunidade, eu fui para esse outro escritório e consegui já clientes nessa área, já consegui desenvolver o trabalho nessa área. Então, foi muito bom para mim. Eu sei até o seu discurso já. Você fala assim, olha, eu vivi o outro lado, eu fazia o outro lado. Exatamente. Eu sei como advogado, eu sei como reclamante pensa, eu já imagino o pitch de vendas já. Porque é Sim, verdade, é real. Você sabe o sim. outro lado, você conhece o outro lado. Sei o que o outro advogado vai olhar na sua empresa e falar que está errado, e vai mostrar para o seu empregado, vai falar que ele tem direito à ação. E vai fazer um cálculo que eu desconheço, eu nunca, sempre achei difícil, tá? Eu quase mudei em trabalhista na hora de fazer os cálculos, eu nunca entendi, eu acho, sempre achei muito difícil. Então, assim, realmente não conseguiria ser um advogado trabalhista. A maioria foge do trabalhista por conta dos cálculos. Não, é bizarro. Mas, assim, aí imagina, você chega com aqueles cálculos nossa, eu entraria com a ação também, são números excelentes. E, Davi, teve algum caso agora na sua trajetória que te chamou a atenção, que te desafiou na sua área de atuação, que te tirou da sua zona de conforto, que você precisou estudar novamente alguns conceitos, um caso assim que exigiu realmente maior dedicação? Eu acho que eu posso falar que eu tô lidando com um agora, contencioso, societário, em que é um escritório de contabilidade, basicamente, e a sócia abriu uma empresa concorrente, né, uma sociedade 50-50, ela abriu uma empresa só no nome dela, e, enfim, caos na empresa, captando para essa nova sociedade dela, através das parcerias que a sociedade anterior custeou. Então, assim, meu cliente, ela como administradora, podendo atuar de forma isolada, caos. E já atuei em outras dissoluções, mas seria a primeira que eu atuaria totalmente sozinho. Então, assim, é aquele caso, quando você tem um mentor ali, uma pessoa para confirmar a peça, para falar isso mesmo, te dá uma segurança, né? Quando é você que tem que fazer, cara, ninguém vai revisar, é você e você. Então, você que tem que acertar os pedidos, acertar o rito processual, acertar tudo, porque senão é a sua responsabilidade. E a gente teve muito êxito na liminar, a gente conseguiu uma baita liminar, retirando essa sócia da administração e tirando o direito de voto dela. Como consequência, meu cliente estava numa péssima negociação até antes da gente intervir. Ele ia colocar até apartamento pessoal para pagar os haveres da sócia para ela sair. Então, assim, ele ia fazer um suicídio financeiro só para tentar ter paz. Eu falei, não faz isso, interrompe, para, não tem nada a ver. Conseguimos essa liminar e os advogados dessa sócia mandaram a notificação de retirada dela da sociedade. Então, assim, a coisa que ele estava conflito desde o ano passado, a gente ganhou uma baita liminar e que mostrou para a sócia que não vale a briga. Ainda mais que foi uma decisão que o juiz deu muito bem fundamentada, falou que estava muito nítido a concorrência desleal. Então, assim, foi um caso de sucesso que, se Deus quiser, até conseguir publicar no Conjur nos próximos dias.
já pensando em posicionamento, o cliente me pesquisar, nossa, conseguir uma decisão nesse sentido. Então, mas que eu acho que foi legal para mim, porque eu consegui uma decisão muito boa, a peça ficou muito boa, e eu vi que eu estava com muito domínio sobre o conteúdo técnico, que eu não tive, foi desafiador, mas que eu tinha muita certeza, tanto dos pedidos, tanto da doutrina que eu consegui utilizar. Então, assim, eu fiquei muito feliz, não só com o resultado, mas com toda a estruturação da peça, que eu fiz extremamente rápido, questão de dias, tipo, saí do zero e a peça estava pronta, e eu falei assim, nossa, uma baita peça. Uma típica peça que, se eu tivesse lá no começo, eu salvaria como exemplo, assim, para deixar no meu acervo. Nossa, que peça, vou usar essa peça aqui. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu acho que foi um case, está sendo um case, né, muito interessante. Legal. E, Davi, você é um advogado jovem, mas, assim, conversando com você e pelo que eu já acompanhava pelo Instagram, vejo que você tem uma mentalidade, assim, muito, realmente, de empreender, de fazer acontecer, da advocacia empresarial, de colocar as coisas realmente para andar. Isso eu acho muito interessante. E você, como advogado que atua nessa área, qual dica que você daria para quem também quer se posicionar como um advogado de conflitos societários, que entrar nessa área? Qual o comportamento, habilidade, postura que você recomenda para quem quer ingressar nessa área do direito? Olha, Tamires, eu acho assim, primeiro, obrigado, né? Assim, eu acho, e é importante falar que ninguém é super-herói, né? Assim, que todo mundo tem seus medos, tem seus receios, mas eu acho que é uma bênção e uma maldição, talvez, que eu sou extremamente ansioso. Então, eu sempre escutei, né, dos meus mentores que a advocacia é um jogo de longo prazo. Eu falei assim, tá, eu entendo que é de longo prazo, mas eu vou fazer de tudo para ele diminuir o máximo possível. Então, assim, não, você vai escrever livro daqui 10 anos. Eu falei, não, eu vou escrever um livro agora. Ninguém pode ler, mas pode ser isso, já vai me adiantar para alguma coisa. Então, assim, eu vou pegar e vou fazer ponte com esse livro, vou mandar para doutrinador e vou conhecer gente. Então, assim, eu acho que a ansiedade, eu falo que pressão e ansiedade move o mundo, né? Então, eu acho que ser um pouco ansioso, ser uma recomendação que talvez não faça sentido, né? Assim, mas a ansiedade, eu acho que ser ansioso talvez me faça mover coisas que talvez eu não precisaria fazer, inclusive estar noivo, né? Então, e estar noivo, eu estou assumindo a responsabilidade, tá, amor? Eu tenho que me mexer para dar conta dessa responsabilidade que eu que escolhi. Né? Apesar da minha noiva ter me pressionado um pouco também, mas eu deixo isso para ela. Então, assim, eu acho que é essa vontade de talvez antecipar, mas fazendo o caminho para conseguir isso. Então, não é querendo que as coisas se antecipem pulando o degrau, mas é entendendo tudo que você pode fazer para que você consiga adiantar esse tempo. Então, mas muito obrigado pelos elogios. Eu acho que é talvez pela essa ansiedade minha. Agora, quem quer, né, assim, acho que seguir esse caminho societário, acho que a primeira coisa é estudar. Acho que assim, acho que é o básico sempre, né? Então, e estudar a base. Então, pegar, por exemplo, sei lá, deixa eu ver se eu tenho um livro. Aqui, ó, tenho alguns livros aqui para mostrar. Olha, se eu te dissesse que essa era a minha próxima pergunta, chega a ser coincidência, exatamente, porque no finalzinho do nosso podcast, a gente realmente pergunta para o nosso convidado algum livro que ele recomenda para a área, um livro também que fez a diferença na formação ali da mentalidade dele. Então, é uma baita coincidência você encaixar para isso. Olha aqui, ó. Então, para ver que não estava programado, estava do meu lado. Exatamente. Aqui mesmo. Eu vou recomendar o livro do Léo, né, Contencioso Societário, prático, e até faço a recomendação, se você conseguir fazer o curso dele, ao invés de somente o livro, eu acho que o curso ali, né, falado, dá para aprofundar bem mais. E aí tem uma experiência legal. Esse é o livro do Léo, e o Léo tinha nas metas dele, ele entendia que isso era importante para a carreira dele, para o posicionamento dele, fazer esse livro. Mas o Léo tem um livro de cabeceira, e que eu vi na prática, porque numa sexta-feira de tarde, eu falei, Léo, me empresta o Direito Processual Societário, que é o livro que eu vou mostrar aqui agora.
E aí, não, era uma quinta-feira. E aí ele falou assim, mas você consegue me devolver amanhã? Aí eu falei, uai, consigo, né? Ele, não, porque eu vou ler o livro, vou reler o livro no final de semana, com o caso que eu tô pegando. E aí ele me deu o livro, esse que é esse aqui, né? Direito Processual Societário, excelente, para quem quer atuar com contencioso, principalmente. E aí ele tirou o livro da mochila dele, e o livro estava todo amarelado, extremamente usado, assim, que eu vi, sabe quando você vê que é aquele livro, assim, que a pessoa usou e abusou do livro? Então, é um livro extremamente importante para quem quer atuar Esse com livro também é sociedade. dele? Não, esse livro é do Marcelo Adamec, que é Assim. um dos maiores doutrinadores, junto com o Erasmo Valadão, exato, o Erasmo Valadão e do Marcelo Adamec, dois deuses aí do societário. Para quem Perfeito. quer atuar com conflito de sócio, eu vou deixar o terceiro aqui, é o livro mais completo sobre exclusão por falta grave, que é boa parte dos casos que vão chegar para você, doutor, quero excluir meu sócio, não aguento mais meu sócio, quero tirar ele da sociedade. E aí, sim, os motivos podem ser os mais bestas possíveis e você tem que verificar se você consegue juntar isso dentro de um argumento jurídico plausível. Então, às vezes, você vai ter que adaptar. Se o cliente quer excluir o sócio dele porque eles brigaram no churrasco, e você vai falar assim, não, beleza, mas assim, aí você tem que começar a fazer perguntas para ver se você acha um motivo plausível juridicamente para excluir que não seja porque eles brigaram no churrasco, porque isso não, né, a gente chama a quebra do affecto societatis não é motivo para exclusão, é juridiquês. Então você tem que achar motivos plausíveis. E o livro, para mim, o livro mais completo no assunto é esse aqui, Exclusão do Sócio por Falta Grave na Sociedade Limitada, do professor Luiz Felipe Spinelli. E a dica que eu dou é, cara, são livros caros, mas a maioria, boa parte pelo menos, são teses de mestrado, teses de doutorado, então você consegue baixar o PDF deles. Eu particularmente odeio ler PDF, mas se você não consegue comprar um livro no momento, é melhor ter o PDF. Então, acho que são dicas, então é o começo, é a base, é estudar isso aqui, porque senão o caso vai chegar e você não vai conseguir atender. Então, assim, não adianta, você pode se posicionar, você pode ganhar cliente, mas o caso vai chegar e você não vai conseguir trazer resultado para o cliente. Então, acaba que vira o cliente chega, mas você é impotente. Então, estude, até para você criar temas, eu vejo estudando, falando, nossa, aqui dá de um artigo. Aí você produz o artigo, aí você produz um vídeo, você fala com... E você só fala com tranquilidade aquilo que você conhece. Até para falar para o cliente, esse não é um caminho legal, esse é um caminho seguro, esse é um caminho ousado. Então, você tem que ter esse domínio técnico, porque eu vejo muita gente falando, e eu discordo muito do mercado nesse sentido, de que todo mundo tem técnica, que técnica é o básico necessário. Eu concordo que é o básico necessário, mas, assim, falar que todo mundo tem um nivelamento técnico, para mim, é uma grande mentira. Eu Também discordo não completamente. concordo. Para mim, a técnica ela é a base, mas ela não é a base que todo advogado tem. Então, a gente consegue observar isso exatamente na prática, Quando você a vai para a... diferença técnica dos profissionais. Então, assim, na minha visão, o que diferencia um bom profissional do outro é realmente saber a técnica, porque hoje em dia muitos se posicionam na internet, nas redes sociais, mas quando o cliente chega, aquele advogado não sabe atender o cliente. Então, realmente eu vejo muita gente pecando nisso, em estudar posicionamento, estudar como crescer o perfil no Instagram, mas deixam de cuidar do básico, que é a técnica, e é o que vai te fazer permanecer ao longo dos anos. Você acabou de falar aqui com a gente que a advocacia é um jogo de longo prazo. Então, assim, é a técnica que vai sustentar esse longo prazo. Então, isso é muito importante e fundamental. Eu acho, Tamir, isso nada, assim, nada vende mais do que a técnica. Quando o cliente consegue perceber que você possui a técnica, isso é outro aspecto, mas não é falar o juridiquês, mas você demonstrar que você domina muito aquele assunto, eu acho que isso é um baita pitch de vendas, porque nossa profissão, ela é técnica. Ter carrão pode ajudar, ter um baita termo pode ajudar, pode te ajudar a colocar o cliente na mesa, mas depois do cliente na mesa, ele vai querer ter a noção de que você é a escolha mais segura. E essa escolha segura é porque na mente dele você tem a técnica, ou sua equipe tem a técnica, ou seu escritório tem a técnica necessária para atender ele.
Então, no final do dia, técnica vende. Verdade. Por isso que a gente gosta de trazer sempre as dicas de livros, realmente para que quem está nos ouvindo aqui agora e pensa em se especializar nessa área, já está na área, mas quer aprofundar, então que essa pessoa tenha ali indicações de quem já atua para que ela possa se basear e possa agregar mais conhecimento ainda. Acho que isso é muito importante. Com certeza. E, Davi, encerrando aqui o nosso podcast, queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, uma dica de vida, de carreira, para os nossos ouvintes de hoje. Você, então, polêmico, então. Um pouco, né, polêmico. Sejam ansiosos. E aí eu não estou falando aqui como psicólogo, não ansiedade nesse sentido, né? Ansiedade, obviamente, ela é ruim. Mas sejam ansiosos no sentido de que façam aquilo que está ao seu alcance. Eu Não também queiram. penso assim, de querer fazer acontecer. Exato. Então, assim, eu posso produzir artigo, Davi, não, eu quero produzir artigo depois que eu for mestre. Não, eu produzo agora. Eu quero produzir conteúdo depois que eu for a maior referência. Não, produz conteúdo ao mesmo tempo que você se torna referência. Então, assim, cara, vai atrás, seja ansioso, fique, não queira, não, as coisas vão acontecer naturalmente em 30 anos. Não, elas podem acontecer, elas vão, é longo prazo. Não estou falando que o tempo não é um fator, ele talvez é um dos principais fatores, mas que se você se movimentar, fazer o que você pode fazer hoje, muitas vezes eu pego, muitas vezes eu deixo de fazer, então isso é uma fala também para mim mesmo, mas faça o que está ao seu alcance, seja ansioso, faça o que você pode fazer agora. Se você pode fazer agora uma pós, faça. Se você pode fazer agora um mestrado, faça. Se você pode publicar artigo, publique. Se você pode postar vídeo no Instagram, faça. E isso vai adiantar, isso vai com que esses 30 anos façam sentido e eles aconteçam, porque se você ficar escondido, pode ser que aconteça, mas pode ser também que no final desses 30 anos nada tenha acontecido, porque o tempo por si só não vale, mas se você começar a falar hoje sobre trabalhista, sobre societário, daqui 5 anos vão ser 5 anos de trajetória. Então eu tenho certeza que quando eu tiver 30 anos, eu vou ter muito mais conteúdo no societário e talvez provavelmente vou ser muito mais bem reconhecida, talvez até como uma pessoa, talvez, se Deus quiser, um dos grandes nomes, ainda que muito jovem, 30 anos ainda é muito jovem, mas por quê? Porque eu já vou estar ali há meia década falando do mesmo assunto, trabalhando no mesmo assunto, talvez com mais de um livro, quem sabe, com muito conteúdo na internet, com mais cases de sucesso, tendo mais porrada, com mais cases perdidos também, porque faz parte, processos complexos também. Se você ganhar todos, significa que não são complexos. Então, eu acho que se você começar agora, daqui 5 anos, você vai ter 5 anos de experiência. Se você esperar 5 anos, daqui 5 anos, você vai ter 5 anos que não valeram a pena. Então, um pouquinho de ansiedade aí, eu acho que o recado faz bem. É verdade. E os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Então, por que não fazer, não é verdade? Eu tô terminando um LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC, que eu vou 2 vezes a Brasília. Eu moro em Goiânia, então 2 vezes por semana eu saio no máximo 4h30, chego depois das 1 em casa. Cansativo, tudo, mas, cara, o próximo módulo é o último. Se eu não tivesse começado, o tempo não teria passado. Talvez teria começando agora. Então, assim, cansativo, chego, nossa, me peguei na estrada, falando, meu Deus do céu, não vou conseguir, não. Mas estou conseguindo, vou conseguir. Mas se eu não tivesse começado, eu não estaria aí ainda finalizando com 25 anos e vou poder falar que eu sou Master of Law em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBME. Então, vou trazer um diploma de peso para a minha comunicação, né, para o meu posicionamento. Então, assim, comece, faça o que está ao seu alcance. Se não está ao seu alcance o IBMEC, faça o que você tem. Eu fiz outras pós bem mais simples antes, online, mais baratas, de menos peso, mas a hora que eu tive a oportunidade de fazer uma de peso, eu também fiz. Então, assim, cada um tem sua trajetória, cada um tem seus limites financeiros, pessoais, de contato. Por exemplo, já falei aqui várias vezes os contatos que eu tive que foram por sorte. Você comentou do podcast, o Felipe eu conheci em Palmas. Então, assim, eu fiquei 6 meses em Palmas e isso me gerou um contato
que tem sido muito bacana, anos depois, e que a gente tem construído uma caminhada muito legal. E de erros, por exemplo, ele falou da Low Letter no começo, e eu Uhum. acabei para frente com ele. Então eu falei, cara, eu não falo para você nunca mais, eu já aprendi, eu já errei, eu já me arrependi de ter falado não para você. O que você falar para mim agora é sim automático, já continua. Então, assim, mais que são questões de sorte na vida, ou Deus, e que vão colocando pessoas na sua vida, e que você tem que saber também se posicionar, e Com todas as pessoas certeza. confiaram em mim, porque eu sempre fui uma pessoa séria, então, assim, você também tem que entender das responsabilidades que as pessoas te atribuem, né? As oportunidades que elas te dão vão vir acompanhadas de responsabilidades. Mas acho que é isso, tá, Miris? Quero agradecer mais uma vez pelo convite, gostei muito aqui de participar como convidado, tá do outro lado aqui, igual você no trabalhista também aí, mas Nós que agradecemos a participação, acho que assim contribuiu demais aqui para quem está nos ouvindo, para quem gosta da área do societário, conhecer um pouco mais dos bastidores, quais são os principais casos que surgem, como lidar com esse tipo de cliente, como se posicionar. E com certeza essa dica final de ser ansioso valeu o podcast. Acho assim, falta pessoas realmente que querem fazer acontecer. E a gente tem que pensar dessa forma. Se eu posso fazer, por que não? Vou investir nisso, vou fazer. E hoje em exato, dia a gente tem tantas possibilidades com o online, então o mundo precisa de pessoas que fazem acontecer. Eu também sou muito dessa pegada, porque tudo dá trabalho. Então vamos gastar o nosso tempo com aquilo que vai prevalecer por bastante tempo, que é construir nossa reputação, construir a nossa trajetória. E muito obrigada, Davi, pela sua participação. Muito obrigada também por quem nos ouviu até aqui. Ficamos com o próximo episódio na semana que vem. Muito obrigada mais uma vez, Davi. show, Tamires, obrigado demais, pessoal, estou à disposição, meu Instagram aí, se quiser falar com a Tamires, passa o WhatsApp, é isso, vamos construir uma advocacia técnica, responsável, mas também muito ousada com os seus clientes, de não se esconder, de mostrar o nosso talento e para que viemos. Obrigado, Tamires. Perfeito, obrigada mais uma vez.